Bom dia, turma 701. Hoje nós estamos aqui, para fazermos uma revisão, em relação a todas as matérias que foram dadas no primeiro bimestre, ok? Então vamos lá. Receita culinária foi a primeira matéria da gente, lembra? A receita culinária é o quê? É o modo de preparo, dos pratos deliciosos que nós vamos fazer em casa, certo? Então, a receita culinária é um texto instrucional, ou seja, que instrui, que indica, que mostra como fazer, tá? O objetivo da receita culinária é orientar a produção de um prato ou de uma bebida, mostrar como nós deveremos proceder para podermos concluir esse desenvolvimento da receita, Então o objetivo é nos orientar, certo? Então a receita culinária é um texto instrucional porque nos orienta na produção, na preparação de um prato gostoso. Não é um prato comum, é um prato que a gente vai realizar e fazer. Não é o prato igual garfo, colher, não. É o prato denominado o quê? A receita que nós vamos fazer e realizar. Ou então um tipo de bebida para a gente poder também criar, O público-alvo da receita culinária são as pessoas que se interessam por culinária. Todo mundo que gosta de fazer comida gostosa, docinhos gostosos, bebidas gostosas diferentes, vão ser o quê? O público-alvo, certo? Todas as pessoas que se interessarem por isso vão procurar um livro de receitas para poder produzir o seu prato predileto, ok? Continuando. As características, da receita culinária. Primeira, a lista de ingredientes. Se uma receita não tiver os ingredientes que devemos colocar, como é que a gente vai fazer? Então, o primeiro passo para a receita culinária é a lista de ingredientes. O que nós deveremos comprar ou colocar para a realização do nosso prato, Outra característica é o modo de fazer, como preparar, o emprego, se vocês observarem, em todas as receitas culinárias existem os verbos, Os verbos no modo imperativo e no modo infinitivo presentes sempre, para poder orientar. Eles servem para dar ordem, para mostrar, para dar direção, certo? Então, o emprego de verbos que orientam as etapas do preparo. Então, os verbos no modo imperativo e no modo infinitivo, eles servem para orientar, as etapas do preparo do prato. Então, os verbos no modo imperativo, faça, mexa, misture, são ordens, Estão dando o quê? Orientações. Ou então, fazer, mexer, colocar, certo? São os verbos terminados em AR, ER, IR e OR, tá? Pôr ovos, quer dizer, colocar ovos, já está no infinitivo. Ou então, coloque ovos, na sua receita. Esses verbos estão sempre contidos na culinária, certo? Então, as características também, outra, apresenta-se nos modos imperativo e infinitivo para orientar na realização das etapas necessárias para o preparo de uma receita. Bom, então, gente, aqui agora nós vamos entrar em outra matéria, em outro tipo de gênero, que são as regras do jogo. Jogar é bom, nos distrai, nos diverte, E para tudo na vida tem que ter regras, para seguirmos. E nos jogos também, a gente tem que seguir regras para poder dar tudo certinho.
Então, uma das regras do jogo é aprender a respeitar o outro, né? Então, se eu vou jogar com alguém, em primeiro lugar eu tenho que respeitar o meu semelhante, certo? Segundo, acatar as normas do jogo, né? Você vai jogar baralho, você tem que ver primeiro, conversar com o parceiro para ver quais são as regras que vocês vão adotar no jogo de baralho, para poder depois não dar confusão e briga, né? E assim, qualquer tipo de jogo. Também outro tipo de regra, a seguir instruções. As regras do jogo também têm instruções, certo? São textos que mostram pra gente etapas pra gente seguir, certo? Igual o modo de culinária. A culinária também tem o quê? Etapas a serem seguidas e respeitadas. No entanto, que também entram verbos, né, para instruir no modo imperativo e infinitivo. Bom, nas regras do jogo, o texto é instrucional, que instrui, que indica, que orienta, tá? Também chamado de injuntivo, igual da culinária, tá? A finalidade das regras do jogo é orientar ações, atos que as pessoas vão realizar durante os jogos. A forma, né? A forma do texto em relação às regras do jogo tem que ser objetiva e clara. Objetiva para a pessoa entender e bem clara, né? De uma maneira bem explicada para que todos entendam e possam realizar os jogos. Os verbos empregados são também no imperativo e no infinitivo, tá? Então, esses verbos no imperativo e no infinitivo fazem parte da culinária e também das regras do jogo. Aspectos do indivíduo, né? Dentro das regras do jogo existem esses 3 aspectos. O social é quando a pessoa, em relação aos jogos, se mistura com outras pessoas, não é? E dentro desse espaço social, a pessoa tem que se sociabilizar, né? Respeitando, acatando o direito do outro, sem ridicularizá-lo se ele perder uma jogada, né? Trabalhar, jogar em comum com os parceiros em harmonia, certo? E a parte afetiva. A parte afetiva é o quê? É o afeto, o carinho pelo próximo, certo? Você perdeu, você não pode machucar o outro, ofender, xingar, extrapolar, né? Falar um monte de bobagens. Você tem que seguir as regras do jogo, sabendo perder e sabendo ganhar. Se ganhar, né, orientar o outro para que continue jogando, para que um dia ele também possa acertar no jogo realizado. E se ele ganhar, você também não pode entrar em discórdia com ele, né? E a parte cognitiva do jogo é a parte do raciocínio. Você desenvolve, você aprende a desenvolver, né, as ideias, a concentração, certo? Você aprende a se instruir, a ter paciência, a ter calma, a ter domínio, certo? Em relação aos jogos. Então, o cognitivo é de quê? É do raciocínio, né? A pessoa, quando joga, ela fica o quê? Ela aprende a se concentrar também e aprende a jogar, a ter malícia, né? Adquire o que? Habilidades, né? Habilidades, como é que se fala? Habilidades em relação ao raciocínio, né? Então, o social é quando a gente está reunidos em comum com outras pessoas, em conjunto. A parte afetiva é quando você aprende a respeitar o próximo dentro do jogo, dentro da vida, né?
a parte afetiva, você respeitar o próximo, você ter consideração por ela, né? E a parte cognitiva é o seu desenvolvimento mental, né? Que você vai aprendendo a dominar, certo? Como agora nós vamos usar o dicionário? Agora mudamos para outra matéria que também foi dada. Como usar o dicionário, certo? Bom, para uma correta utilização do dicionário, devemos dominar a ordem alfabética. Se você não souber a ordem alfabética, como é que você vai colocar as palavras, como é que você vai utilizar o dicionário? Imagina se o dicionário fosse assim, escrito de qualquer maneira, colocasse palavras de qualquer forma, né? Aí não daria certo, você tem que colocar todas em ordem alfabética, as com letra A, todas com letra B, C e por aí vai. Então você tem que dominar primeiro a ordem alfabética, você tem que conhecer o significado das abreviaturas, porque dentro do dicionário, cada verbete que você procura, verbete é a palavrinha que você vai procurar no dicionário, né? Cada verbete vem com abreviatura. Por exemplo, se a palavra a classe gramatical dela, se ela é masculino e se ela está no masculino e no singular, ou no masculino plural, então vem as abreviaturas, mostrando, né? Vem mostrando a classe gramatical, o tipo de gênero, certo? E o significado, os vários significados dados para a palavra, certo? Que pode vir através de numerações, indicando, assim, às vezes uma palavra tem 3 significados diferentes, né? Aliás, 3 significados para a mesma palavra ou mais. Também devemos conhecer a forma como a informação está estruturada, ou seja, sempre vem com a parte mostrando a parte morfológica, com gênero primeiro. Essa palavra é masculina singular, ela pertence à classe dos substantivos e depois vem os seus significados. Também pode aparecer a sua etimologia, né? Ou seja, a origem da palavra, essa palavra que você está buscando, desse verbete, de onde ela veio, se ela veio do latim, se ela veio do grego, certo? Ou se ela é uma palavra inglesa. Como procurar de forma ágil e rápida no dicionário? Começar a procurar no dicionário a primeira letra da palavra. Por exemplo, casa. Você vai lá procurar a primeira letra dela, na ordem alfabética, que é C, né? Então você tem que começar a procurar no dicionário a primeira letra da palavra de que queremos saber o significado. Segundo passo, encontrar as 3 primeiras letras da palavra. Você vai procurar casa, você procura primeiro a letra C, depois vem a palavra A, S, né? Porque aí tem uma porção de palavras com C, A, S. Então, até você encontrar a palavra procurada, né? De modo a ajudar a descobrir a palavra que se procura. Depois, tem que ver, né? Ver depois da palavra encontrada como esta se classifica no texto, para encontrar a categoria morfológica, se ela é um substantivo, se ela é numeral, se ela é um pronome, se ela é um verbo, certo? Por exemplo, se é um verbo, se é um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Bom, outra vez, como procurar de forma ágil e rápida, analisar o contexto em si, né, da palavra no texto, para melhor escolher seu sinônimo. Por exemplo, existem palavras que você procura que vêm com vários significados para ela, mas dentro do contexto da frase, você tem que ver quais das palavras desses significados ela tem mais, como é que se fala? Ela é mais igual, aproximada a essa palavra. Não pode colocar qualquer uma, porque pode ficar com um sentido diferente.
entendeu? Tem que ver a que mais se aproxima a palavra ao verbete procurado, tá? Ao seu sinônimo. Depois, verificar se a escolha do sinônimo foi a mais correta, substituindo a palavra pelo significado e ver se a frase faz sentido. Você não pode, você procurou um verbete, aí apareceu no dicionário vários significados para esse verbete, para essa palavra. Aí você bota a primeira que vier, às vezes tem 4 significados. Você tem que ver se a que você escolheu, trocando, substituindo por esse verbete, se possui e continua com o mesmo sentido da frase. Se não der certo, não é essa. Tem que ver a próxima, entendeu? Então, continuando. Observe o exemplo. Ó, na palavra relógio, sempre vai aparecer a classe da palavra, tá? Então, aqui, olha, é um substantivo masculino, né? Aparece o gênero, certo? É um substantivo, que está aqui a classe de palavras, é o substantivo, e o gênero é masculino. Depois vem os seus significados. Relógio, qualquer instrumento destinado a medir intervalos de tempo. Vem o segundo significado, instrumento mecânico que mede intervalos de tempo e pode ter as mais diversas formas, sendo geralmente provido de mostrador, ponteiros e rodas dentadas movidas por pêndulos, molas e pilhas. Outro sentido, número 3, achaque crônico. 4, botânica. Olha só quantos sentidos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 sentidos, significados para a palavra relógio. Você vai pegar um deles e ver qual é o que pode ser substituído pelo seu verbete procurado, tá? Qual encaixa direito no contexto. Aparece também o sentido em que pode ser usada, tá? E aparece também a etimologia, a origem da palavra, né? Veio do latim orológio, tá? Veio dessa palavra aí no latim, certo? Então, esse é o procedimento utilizado no dicionário. Então, no dicionário, em relação ao verbete, aparecem várias opções. Classe de palavra, gênero, sentido que pode ser usada e a etimologia, certo? E também apresentam as abreviaturas mais comuns aqui que eu estou colocando para vocês. De adjetivo é ADJ, advérbio ou adverbial, ADV, conjunção, até o J ponto, DEF é definido com ponto, demonstrativo substantivo é DM ponto, né? Feminino é F ponto, masculino M ponto, interg é ponto com interjeição, loque significa locução, sing é singular, PL é plural, prepor, que até o P com ponto é preposição, pron, que é o PRON ponto, é pronome ou então pronominal, o S significa substantivo com ponto, o V com ponto é verbo, o FIG significa figurado e o POP com ponto é popular. Então, gente, vocês viram aqui um tipo de abreviaturas, né, muito utilizadas no dicionário, certo? Então, aqui nós fizemos a revisão e terminamos, ok? Um beijo para vocês, meus queridos.